Esse aqui eu quero ver, hein? Corrupção é desvio de dinheiro? Onde foi desviado o dinheiro? Carla Zambelli é questionada sobre corrupção no governo Bolsonaro. Ai, ai, ai. Carlos, eu queria voltar para um outro tópico. Eu tava vendo Ai, uma ai, entrevista ai. sua Nossa, hoje, olha a camisa do cara agora que eu vi. Nem Lula, nem Bolsonaro. Será que é só isso ou se tem mais alguma coisa embaixo? à tarde. Uma entrevista que você deu em 2018. Lá vem. E nessa entrevista, foi uma entrevista na Gazeta para Maria Lídia, e você tinha acabado de ser eleita, finalzinho do ano. Esse mano não é aquele mano que fala que fala mal dos movimentos negros? Não é esse mano? Eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi no Pânico, né? Pra variar, por que será que o Pânico levou um negro que fala mal do movimento negro, né? E uma das coisas que você falou é que você tinha sido eleita porque você estava advogando pela transparência, Aham. e que você tinha sido eleita para combater ou para defender o combate à corrupção, que é lá aquele movimento que você começou lá em 2012 e tal. E uma outra coisa que você falou é que o PT fez política com populismo e que o PT manteve as pessoas mais pobres presas a ele por causa do Bolsa Família. Nossa. E aí, quando a gente está agora em 2022, né, eu queria saber se alguma coisa mudou, porque assim, a corrupção... Ele tem um ar de malandrão, né, velho? Esse maluco. Ele não tem um ar de eu vou pegar ela de jeito, agora ela não escapa. Nós não estamos, parece que, combatendo mais porque a Lava Jato acabou. E o Bolsonaro falou que acabou porque acabou a corrupção no governo dele, então não precisa mais de Lava Jato. Inclusive, mano, vocês estão ligados que o Sérgio Moro foi padrinho de casamento da Zambelli, né? Isso é muito bizarro, mano. Imagina... Mano, qual a chance... Por que, velho? Por quê? Nossa, eu queria muito saber os bastidores disso. Eu queria muito saber, velho. Qual será que são os bastidores de Sérgio Moro? O convite, por que do convite? Se foi só pela aparência ou se tinha alguma coisa ali de amizade e tal. E depois que ele rompeu com o governo. E o cara continua, vai ficar pra história, né? Foi padrinho de casamento da Zambelli. E agora? Será que ainda são amigos? Então acabou. A gente já não sabe mais as coisas que estão acontecendo direito. E, Mas inclusive... a Lava Jato era a única Começou. forma de combater a corrupção era através da Operação Lava Jato? Não, mas ela era um instrumento importante que a população gostava, que você defendia. Defendia, né, com que certeza. você E defendeu defendia até o último momento, entendeu? Então, mas hoje não tem mais. Mas quem acabou com a Lava Jato? Bom, se foi o Bolsonaro que assinou um papel para acabar, eu não sei. Ele falou, eu acabei com a Lava Jato. Ele falou isso numa entrevista. Tá aí, é só dar um Google aí. Não, ele quis dizer que acabou com a Lava Jato porque ele acabou com a corrupção e não com a Operação Lava Jato. Até porque o Executivo não tem função de Tá, acabar mas não acabou com a corrupção, certo? Com certeza não. Não no governo dele, né? A corrupção, ela existe, ela é endêmica e é não, muito não difícil acabou você com a corrupção acabar do com a governo corrupção. dele, então não acabou com a corrupção. Acabou com a Lava Não, eu Jato tô sem dizendo- acabar com a corrupção. Eu não estou dizendo que é do governo dele a corrupção. Eu estou dizendo que a corrupção existe em todas as esferas Dele, de poder, não. executivo, legislativo e judiciário, Tá e maluco. em todos não só no nos governos municipais, nos estaduais, e no federal deve ter também, tanto é que vários servidores foram afastados pela Controladoria Geral da União durante esses 3 anos e pouco de mandato, né, de mandato do presidente. Agora, que ele faça corrupção, eu não acredito. Agora, pessoas são passíveis de errar. E essas pessoas estão sendo investigadas, principalmente Isso é pela Controladoria ótimo, Geral né? da União. Tanto é que afastaram mais de 300 pessoas, se eu não me engano. Tá, por que o Sérgio Moro, então, saiu do governo? Ele que você tinha proximidade Aí, ó. com ele foi Então, vamos seu lá. padrinho de casamento. Aí, Então ó. a gente tem aí Sérgio Moro, Lava Jato, que são várias coisas, né? Quem acabou com a Lava Jato não foi o presidente, foi o STF. Quando ela descondenou o Lula e quando soltou. Descondenou. Acabou com a Lava Jato porque descondenou o Lula. Maldito Lula. A culpa é do Lula, no final das contas, é do PT. Diversas pessoas da Lava Jato, Tudo, inclusive cara, peraí, o Dirceu. Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Ele falou isso. Então, Ele estava mentindo, então você está dizendo que o presidente mentiu, deixa eu certo? te dizer uma coisa. O executivo não pode acabar com Não, uma operação do Eu não estou Ministério dizendo Público. que ele também não falou que acabou, que ele foi lá e falou, acabou e pronto.
ele quis dizer no sentido Acabou. figurado Ele quis que ele dizer... teve responsabilidade pelo fim da Lava Jato. Assim você entendeu. Eu entendi de outra forma. Eu entendi assim, ó. Se eu disser aqui que eu acabei com essa água porque eu tomei toda a água, é uma coisa. Lá vem. Agora, se eu disser que eu acabei com a pobreza do Flow porque Que? eu consegui investidores, é outra. Não Que? Não, calma, quero entender, eu não entendi. Ele também no lado Ele quis que ele dizer... Comparação teve foi essa, responsabilidade não entendi pelo nada. fim da Lava Jato. Assim você entendeu. Eu entendi de outra forma. Eu entendi assim, ó. Se eu disser aqui que eu acabei com essa água porque eu tomei toda a água, é uma coisa. Tá, eu acabei com essa água porque eu tomei toda essa água. Ok, uma coisa. Agora, se eu disser que eu acabei com a pobreza do Flow porque eu consegui investidores, é outra. Sim. Sim, é outra. Totalmente diferente. Eu não entendi o exemplo. Eu não sei se... Eu não sei se eu tô sendo burro ou se realmente esse exemplo não fez o menor sentido. Não foi eu que coloquei dinheiro, eu consegui investidores. Quando ele fala eu acabei com a Lava Jato, significa que não precisava mais da Lava Jato no governo dele porque ele acabou com a corrupção. Porque Que não acabou. Por que não acabou? Ué, porque você também falou que tem corrupção em todo quanto é lugar, em todas as Em instâncias. todos os lugares. Inclusive no governo federal. Inclusive no governo federal, mas não dele. Essa coisa do MEC aí, por exemplo, que é corrupção. Eita. O Aquele MEC é pa- corrupção? Então, Aquele Eita. lance que aconteceu no MEC recentemente. Que o MEC é corrupção. Propina em ouro? Corrupção é desvio de dinheiro. Em ouro. Onde Mas foi ouro não é dinheiro. Acabou, não teve corrupção. Já era. É do dinheiro do MEC. Não é só desvio de dinheiro. Então, Corrupção não é só é desvio o de que dinheiro. mais? Corrupção é tráfico de influência, por exemplo. Então, Ai. mas existe um tráfico de influência para que um dinheiro vá para algum local. Não necessariamente, mas assim, o tráfico de Não, mas influência, quem foi ele a pessoa- existe. Quem foi a pessoa... Se houve um tráfico de influência e houve um favor dado a alguma coisa, por exemplo, me aponta uma prefeitura que Ai. tenha recebido recurso do MEC e que não tenha sido devido. Não, que a prefeitura receba o dinheiro ou não é uma coisa. Que esse tráfico de influência Já existia... tá mudando. Não, Tá aí, aí. não, espera só um pouquinho. O dinheiro, quando sai do MEC, ele vai para um lugar, ou estado ou município. Não existe dinheiro, por exemplo, de qualquer ministério, seja MEC, saúde ou qualquer coisa, seja de emenda parlamentar, ou seja do ministro ter definido, não existe qualquer recurso que saia do governo federal e vá para um local que não seja prefeitos ou governadores. Então, se existe algo de errado, alguém tem que apontar qual foi a prefeitura ou qual foi o governo que recebeu o recurso equivocado. Não, imagina o Foi seguinte, o vou dar um próprio exemplo. ministro, Um outro exemplo. compadre Então, quer dizer, lá na Você Aí. tem que me responder essa pergunta, porque você disse que foi corrupção, mas ninguém provou que teve Não, corrupção ainda. eu disse que a corrupção não necessita necessariamente que o dinheiro vá. Vou dar um outro Então é o exemplo. primeiro caso aliás, é o segundo caso de corrupção no Brasil que não teve desvio de recurso público, porque o primeiro foi a Covaxin, né? Porque na CPI da Covid diziam que houve corrupção dentro da pandemia. Aí quando disseram qual foi essa corrupção, não, é porque a Covaxin e tal, porque tinha dinheiro desviado da Covaxin. Aí quando foram ver Covaxin... Mas o triplex do Lula... Não, o triplex do Lula não. Tem alguma ligação com o Lula? Não tem. Pagaram o Lula... Não, mas não tem recibo. Mas nada liga ele diretamente. Mas não, mas ali vale. Ali vale. Peraí, comprou uma vacina de Covaxin? Não. Deu R$1 para comprar a vacina de Covaxin? Não. Teve dinheiro reservado para tentar comprar Covaxin no futuro? Não. Então, onde está a corrupção da vacina da Covaxin? Aí morreu o assunto. Ninguém fala que não teve Não, a corrupção. questão não é essa, Simplesmente cara. morreu o assunto. Não, a questão essa, tem não, que ser, não é. Paulo. Não é não, porque Então, nessa qual é a questão do questão? MEC, por exemplo, havia um claro tráfico de influência ali. Se o dinheiro não saiu e não chegou, foi Você viu o porque o empresário? caso explodiu. Não, peraí só um pouquinho. Quando o empresário chega pro Milton e fala assim, Milton, tem pastores usando o seu nome para poder fazer alguma coisa. O que foi que o empresário falou na Jovem Pan, você viu? Então depois você dá uma olhada lá, porque você, como comentarista e etc., você precisa saber disso. Não, eu não sou comentarista, eu sou Não. professor. Professor, então, mas você é professor e tá num podcast e tem o seu podcast também. Eventualmente Sim. você deve falar de política. O empresário que desconfiou de tudo isso, chegou na Jovem Pan e falou assim, a Fabiana Barroso perguntou,
O senhor recebeu algum dinheiro do MEC? Não. O senhor tem algum tipo de desvio que o MEC fez? Não. Jovem O Clã. ministro Milton sabia de algum desvio? Yes, Não. Hag. Quando o senhor chegou para o ministro Milton e disse que eventualmente estavam usando o nome do MEC para poder desviar algum recurso, o que foi que o Milton fez? Ele disse, ele procurou a CGU na hora e fez a denúncia Confia. na CGU. E aí pessoas foram Confia. afastadas pela Controladoria Geral da União. Então, o Milton foi a primeira pessoa que, ao saber que podia existir alguma coisa, ele foi e denunciou na CGU. Ele se reúne com os pastores, ele se reúne com os prefeitos, ele faz ali uma espécie de encontro que está intermediado pelos pastores com determinados prefeitos. Existem vídeos de pastores falando de púlpito que determinados prefeitos só receberiam dinheiro se passasse pelo aval do pastor lá da Assembleia de Deus e tal, tal. E o Milton tá vendidaço. Você acha que tem gente que usa meu nome para conseguir alguma coisa, reuniões, etc., e que Ai. eu tô sabendo? Não, eu não sei. Eu não Deixa eu tô te dizer falando uma de coisa. você. Meu nome... Você vê que nunca vai pro objetivo, né? Nunca. Ela transforma o bagulho num exemplo que não tem materialidade nenhuma. Ai, que gostoso que é o materialismo histórico. Por exemplo, é um nome que é bem ligado ao governo. E tem gente que tira foto comigo na Paulista, chega num lugar e fala assim, queria marcar reunião com fulano de tal. Quem pediu? É a Carla Zambelli. Olha aqui minha foto com ela. Ó. Ela é minha amiga. Eu já soube disso 2, 3 meses depois da reunião acontecer. E eu nem sabia que tinha acontecido. O que tem sobre o Milton é o Milton falando assim, olha, o presidente disse que é para tratar todos os pastores super bem, com alta prioridade aqui. E vou te dizer uma coisa. Os pastores que estavam intermediando verba com prefeitos. Pastores. Aí quando você pega... Mas chegou alguma verba? Não. Caralho, né? Ué, então o Milton ou é incompetente porque ele queria fazer um desvio e queria que a verba chegasse e não conseguiu, isso não teria como, porque uma canetada do ministro, a verba vai. Ou o nome dele foi usado indevidamente. Eu vou te dizer uma coisa, a minha chefe de gabinete está autorizada a dizer o seguinte, chegou lá um grupo de indígenas, olha, a Carla disse que todo grupo de indígenas que chegar aqui é para ser tratado com total prioridade. Se chegar um grupo de LGBTs de direita, olha, a Carla disse que todo grupo LGBT de direita... Que LGBT de direita. Existe isso? Existe um grupo de LGBT de direita? Por favor, não me mostrem. Meu Deus, eu tenho muito medo. Deve ser encabeçado pelo Eduardo Leite, né? Provavelmente o líder dos grupos, pelo menos, dos grupos LGBT de direita deve ser o Eduardo Leite. O B de Bolsonaro. Existem alguns, puta que pariu. Tem que ser tratado com prioridade aqui nesse gabinete. É uma forma de você quebrar o gelo e receber a pessoa bem. Agora, achar que isso daí é corrupção, tem que... Tipo assim, é igual a Covaxin. Então, me aponta qual foi a vacina que foi comprada. 0. Me aponta qual foi a prefeitura que recebeu o recurso com prioridade com algum tipo de desvio. 0. Não tem, Paulo. Não, tudo bem, é o que eu falei. É a mesma coisa da prisão. Não, Por que ele foi preso? Quem? O Milton. Foi preso porque está envolvido com esse esquema aí, ué. Ele foi preso porque caiu na conta dele 60 mil reais de um pastor. Aí, sabe o que aconteceu? Sabe por que ele foi solto? Porque depois de prender, foram perguntar o que era aqueles 60 mil reais. Aí ele disse assim, tá aqui, ó, esse carro aqui era meu e eu vendi para a filha do pastor. Agora tá no nome dela, o carro vale 60 mil e 60 mil foi colocado na minha conta. Tudo regular. Aí Grandes soltaram amigos, o cara. grandes negócios. Bicho, como é que prende preventivamente um cara que tem residência fixa, que não tem antecedentes criminais, que não tem problema nenhum, por causa de 60 mil que caiu na conta dele, você não pergunta pra que é? Você simplesmente prende? Eu também não concordo com essa prisão, tudo bem. A arbitrariedade Então, mas da você prisão viu o é que você criticável. falou? Você falou ele foi preso porque estava envolvido. Ué, mas porque ele tem um envolvimento dele. Se ele não tivesse envolvido com nada, Mas você não ninguém acha que chegaria nele. Agora, o fato é o Você não acha que é seguinte... estranho? Prender a Não, pessoa... eu acho estranho prender. Estranho. Eu também Aí eu acho te- estranho aí eu te você achar pergunto. que a corrupção só existe se o dinheiro chegar na conta destino. Vou dar um exemplo simples. Quando o Lula foi preso, Ah lá, ó o Lula. E o você PT? lembra que a Dilma queria ver. botar ele como ministro? O Bessias. E aí não conseguiu por quê? Porque estourou na mídia. Porque o Moro estourou na soltou. mídia, O Moro certo? soltou o áudio. Então a gente pode dizer, Ora. mas isso não aconteceu. Caramba. Então quer dizer que Tamo tendo que concordar com o Paulinho, hein, velho? Puta merda.
A Dilma não tem nenhuma culpa nisso, o Lula não tem nenhuma culpa nisso, porque não aconteceu nada. Você teria razão se não Se eu não fosse antipetista. Aí você teria. tivesse sido o próprio Milton que denunciou na CGU. Vamos lá, o ministro chegou e falou, peraí só um pouquinho. E falou pro empresário, se está acontecendo isso, eu vou te pedir um favor. Eu vou ligar pro ministro da CGU, o Wagner Rosário, e você vai dizer para ele o que está acontecendo e você, por favor, entregue todas as provas pro Wagner Rosário. Se o cara que teoricamente ia fazer a corrupção, por que ele ia divulgar? Por que ele ia divulgar, não, denunciar? Porque estourou na imprensa. Não estourou na imprensa, amor. Estourou na imprensa muito depois. Papo chato já, tinha sido hein? divulgado, Já tinha tá sido chato denunciado esse pelo papo. Milton Ribeiro meses antes. A investigação já estava em curso há muito tempo. Tanto é Quero que o treta, escândalo não quero foi sangue. maior, porque o próprio Wagner Rosário falou, esse áudio que veio a público, você acha que o cara divulgou o áudio por quê? Sabe? O pastor, que tinha o áudio do Milton falando, olha, é para atender com prioridade aqui vocês, nananana, porque ele estava sendo investigado, ele descobriu que o Milton tinha denunciado ele foi e soltou o áudio. Então, assim, é o tipo da coisa que, se a gente não conseguir olhar para os fatos, a gente vai entender tudo torta a história. E existe muita gente no Brasil que deixou de lucrar com a falta de corrupção do Bolsonaro. Você fala, Carla, tem corrupção no governo? Caralho. Tem, porque o governo é feito de milhares e milhares de pessoas. Caralho, próximo Agora, eu inesperado. te digo uma coisa, o Bolsonaro não é corrupto. Não é? É E limpinho o ele. Bolsonaro tem, assim, ordem para o Wagner Rosário investigar qualquer pessoa que tenha o mínimo de possibilidade de estar fazendo tráfico de influência e de fazer corrupção. O caso da Covaxin é o mais, eu acho que é o mais fácil de entender, que foi feito um baita escândalo na imprensa, 2 semanas falando de corrupção no governo federal, uma puta de uma CPI para poder fazer um monte de coisa, Renan Calheiros gritando, aquele Omar Aziz gritando de outro lado, e quando vai ver, mas peraí, comprou alguma vacina? Quem denunciou Não. o caso da Covaxin? Um dos deputados lá que, se eu não me engano, foi o... Então não foi uma pessoa do governo. Não foi. Não foi. Mas nesse caso tinha eu acho tráfico que de não, influência. eu acho que não foi. E tinha. Não tinha tráfico de influência tinha um- porque o governo tinha decidido não comprar porque estava superfaturado. O governo não comprou. Tá, e o deputado que denunciou, fez uma denúncia falsa. Ele denunciou porque ele achou que tinha sido comprado. Teoricamente, se eu não me engano, foi. Ai, que papinho, Ele avisou mano. que queriam fazer tráfico de influência, queriam desviar recurso nessa Covaxin. E ele achou que tivesse sido comprado. Aí ele foi na CPI, falou da Covaxin. E no final das contas não tinha sido comprado nenhum. É muito roteirinho, né? Essas respostas, essas desculpas. É muito seguir um roteirinho, assim, né? De resposta. Pra rebater todas essas paradas. O governo já tinha decidido não comprar, tipo, 1 mês antes. Então, assim, não tem nenhum caso hoje que você diga, olha, saiu o recurso, ou teve ordem de serviço, ou o recurso chegou e foi desviado. Não tem. Se tivesse, ok, mas não tem. E vou te dizer, toda vez que sai um negócio desse, você pode ver, no dia que saiu a prisão do Milton, eu fiquei quieta. No dia que saiu o negócio da Covaxin, eu fiquei quieta. Até saber qual era a informação. Eu não saio defendendo assim, aleatoriamente qualquer coisa, não. Tem coisa que eu discordo. Tem que Do modus roteirizar, operandi, né? da forma, do jeito. E eu vou e converso com o presidente. Agora, se tiver alguma coisa que eu não concorde... muito chata. nada. Chega. Foi Chega, terminada, porque a Lava Jato era uma operação do Ministério Público, Deltan Dallagnol. Ele era o head, dentro do Ministério Público, da Operação Lava Jato. Então, e com o apoio da Polícia Federal. A Polícia Federal, que está dentro do Executivo, ela é só uma apoiadora. Quem é o head da operação é o Ministério Público. Quem acabou com a Operação Lava Jato não foi o presidente, nem teria como. Quem acabou foi porque as investigações chegaram num ponto que acabaram, foram para o STF. E no STF, Dirceu foi solto, depois o Lula foi descondenado, né? Voltaram à estaca zero. Agora, o fato de ter terminado a Operação Lava Jato não significa que acabou o combate à corrupção. Não, o Ministério Público tem várias outras operações que acontecem concomitantes à Lava Jato. Tá. Ah, finalmente, chato pra caralho, chega. Muito chata, Carla Zambelli, você. Não esquece de deixar o like, um comentário pra fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais pra acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.